Então, veja, para que estados de consciência ou estados não duais, que são mais profundos que o pensar e o sentir, reativamente, venham a se manifestar em nossas vidas, é necessário que o nosso cotidiano esteja organizado. Nosso dia a dia, não importa como nem o que se manifesta, seja organizado. Para que isso ocorra, a nossa mente tem que estar organizada. Por isso que nós trabalhamos muito na compreensão de como funciona a mente humana e como funciona particularmente o egoísmo em nós. Só identificando esse movimento equivocado é que podemos, como ser, falar não a ele. Por isso que o processo é assim. Não estamos fazendo análise, nem grupo terapêutico, não é isso. É um aprendizado de lidar com a própria mente e poder se posicionar de maneira eficiente diante dela. Assim, podemos oferecer ao universo uma condição para ele se manifestar. Então, aprenda a lidar com o seu cotidiano com mais gentileza e para com chilique. Chilique é egoísmo. Para com a irresponsabilidade. Também é egoísmo, nada mais. Qual é o problema de tudo isso, não importa o quê? É que o processo para, é só isso. É só uma questão de foco. Sem autocomiseração, sem autopiedade, sem autossabotagem. Onde tem que mudar na sua vida, mude. Cuide do que você não cuida. É simples assim. Mas aonde nós somos irresponsáveis? Em vez de ficar chilicando, magoadinho com a vida e com o mundo, aonde nós somos irresponsáveis, aonde nós não cuidamos da nossa vida, da nossa saúde, onde nós não somos coerentes, isso é uma irresponsabilidade, aonde nós vivemos a serviço dos sentidos, isso é uma irresponsabilidade, aonde nós justificamos os nossos chiliques, sempre tem uma esfarrapada desculpa justificando a ignorância que nos corrói e controla. A certeza de quando salta uma desculpinha miserável é que o processo de ignorância vai continuar. Se você não dá o nome das vacas, você não separa os animais. Então, aonde somos irresponsáveis, aonde não aceitamos a condição humana no outro, é o reflexo natural de que há condições humanas em nós que nós não aceitamos. Nós não suportamos a humanidade no outro ser humano, porque, na verdade, não suportamos a nossa humanidade. Veja que interessante. A arrogância e o egoísmo e a soberba e a prepotência, que é tudo o mesmo bando, leva a mente a criar teorias, só que essas teorias são mortas, são inférteis, não geram frutos. A pessoa pode passar anos defendendo teorias, anos. Nós não estamos aqui gerando um debate filosófico ou apenas compartilhando informações para ser decoradas, para dar uma sensação e um conforto psicológico que somos espirituais. Não buscamos conforto espiritual. Não buscamos conforto psicológico, melhor dizendo. Reconhecendo que a atenção é a expressão dinâmica da consciência, aonde colocamos a nossa atenção? Não ter clareza de onde está a atenção é uma irresponsabilidade. Então, no começo, é preciso assumir com propriedade, sem chilique, aonde colocamos a nossa atenção. Se você está perdido em comparando ou criticando
ou sofrendo, porque o mundo é assim, porque do mundo, o que vai acontecer no mundo. A questão é, o que você pode fazer para o mundo? Fala aí. O que você pode resolver com o seu chilique? Nada. Só está contaminando a sua mente, dando uma identidade de importância através do sofrimento, é inútil, improdutivo e está azucrinando a vida de alguém. Então, quando somos irresponsáveis ao ponto de chilicar, ser ignorante e não enxergar. O problema não é que isso surja, compreenda isso, porque tem que aparecer. A única maneira da gente se libertar é identificando a corrente. Não adianta você querer sair correndo com uma corrente no pé. Você tem que identificar a corrente, depois encontrar ferramentas adequadas para soltar você dessa corrente. E a ferramenta adequada é: a corrente é uma ilusão. A corrente é a sua maneira de se identificar com a corrente. Não é alguém que colocou a corrente no seu pé. Você que se acorrenta e gosta. Você está acostumado a uma vida miserável, individual e egoísta. Identificar a mente de maneira equânime e pacífica, parar de fantasiar e parar de se alinhar com o sofrimento e aprender a observar, é o princípio da prática de meditação. Isso é espiritualidade no dia a dia. Então não tenha medo de identificar-se com a mente equivocada diante de uma situação. Apenas identifique. E fique aí, quieto. Não tem que fazer nada. Apenas observar. Suporte os seus velhos hábitos, os seus velhos companheiros de jornada. Essa é a sua turma interior. E não passa de um grupo de conceitos que formam uma ilusão. Por que ocorre a perseverança do quadro? Porque ocorre o processo de identificar-se continuamente com aquilo que surge na mente. Vocês já sabem que o problema não é pensar ou sentir. O problema é o processo de identificação que ocorre quando surge o movimento da sua mente. A preguiça impede de você assumir a responsabilidade de ter uma correta observação de qualquer coisa que surge na mente. E depois que surge, que você faz a lambança na sua vida e no seu meio, veja, tem sempre uma justificativa, uma explicaçãozinha infantil, que a única certeza que você vai ter é que você vai repetir o quadro anterior. Acorda! É você que se aprisiona numa masmorra de ilusão e é você que se liberta. Pouco a pouco, não pode ser um choque. Aprenda a ter uma pegada leve e suave no processo de autoobservação. Deixa de ser tonto, deixa de ser metido, deixa de ser chato. Isso é uma mente individualista, nada mais que isso. Não tenha medo da sabedoria em você, do amor de você. A questão é que você nega, você não acredita que é capaz de amar e é capaz de expressar a sabedoria. Veja, você nega, continuamente você nega a sabedoria em você. Você se recusa a amar a partir do momento que você não perdoa, que você não esquece. É uma decisão, sim, conscientemente ou não, você decidiu não oferecer o seu melhor. Porque você prefere a companhia dos seus velhos amigos internos. Depois chora que nada dá certo na vida. Depois chora das doenças. A maior parte é fruto da sua equipe interna. E tudo isso nada mais é do que um equívoco. É falado nessa intensidade para você despertar, porque você vai ter que falar assim consigo mesmo em alguns momentos, de forma direta e intensa. Não quero mais pensar assim. Ou aonde esse sentir e esse pensar me leva? Ou o que causa no outro ao meu lado quando eu penso ou sinto isso? Chame a si mesmo a responsabilidade.
Para de ficar chorando igual uma criança o que o outro faz ou não faz para você. Para de ser infantil. Isso é meditação na ação. Goste ou não goste, sinto muito, não foi eu que inventei isso. Quer dar um salto de consciência? Não tenha 12 anos. Tenha a maturidade dentro do possível e não tenha medo do seu chilique. Assim nós vamos identificando os inimigos internos. É importante. A base de todo o processo, na verdade, é a pessoa ser honesta, a pessoa ter um bom caráter, a pessoa ser uma pessoa do bem. Na verdade, essa é a base do nosso trabalho. Porque se isso não existe, a pessoa não consegue se aproximar dessa teoria. Tem toda uma condição já que antecede essa busca. Tem todo um quadro de comportamento na vida. Veja, vocês já caminharam bastante, isso não é pouca coisa, só que o terreno que vocês se encontram é um terreno muito frágil. Se você construir a sua morada aí, a casa vai cair sim. Porque o estado de observação, de concentração, que antecede ao estado de concentração não dual, esse estado de concentração, que é o primeiro estado, ele é frágil. Ele é muito superior ao habitual reagir à vida, mas ele é frágil, não se iluda. E busque perceber, você se encontra estabelecido pelo menos metade do seu dia nesse estado, ou seja, você é capaz de estar no mundo externo sem sujeito? Seja verdadeiro. Senão, não passa nada, é só você treinar. Não se preocupe. A questão é, seja sincero com você. Você não vai afetar ninguém com as suas novelas. Você vai afetar a si mesmo. O mais importante para você é identificar o que você pode fazer hoje na prática de meditação. Realmente. Domina a teoria? Quando pratica? Você vai se pegar querendo. Isso é uma mente infantil. Uma mente infantil que se apropria da teoria e quer que Papai do Céu traga a não dualidade. Acorda, não tem Papai do Céu, nem Mamãe do Céu. Então, tenha uma percepção correta quando você está atento. Onde está a sua atenção? É preciso uma ajustada assim, é preciso de uma pegada um pouco mais firme e, ao mesmo tempo, uma amabilidade, veja, é simultâneo. Para aceitar e compreender, hoje dá para fazer isso. Quando você sente um nó na garganta, um nó nas tripas, ou um chiliquinho na hemorroida, isso é orgulho. Esse é orgulho andando pelo corpo. Vontade de chorar, ficar com raiva. Isso tudo é orgulho, gente. Não se preocupa. A questão é que orgulho mata. Orgulho mata, sim. Leva a pessoa para a morte mais rápido. Não pensa você que não. Como você pode perceber a diferença de ser o estado de observação, de ser o proprietário do estado de observação, que é uma ilusão. A segunda opção é uma ilusão. Como você pode perceber a diferença? Porque quando o estado de observação interna ou externa está presente, existe uma sabedoria inerente em ser isso. Qual é a diferença? Quando você está equivocado, você acredita de maneira egóica que você está. Ao indivíduo, eu estou. É minha experiência. Se você tem a percepção, pensa ou fala ou sente que é a sua experiência, dançou, nego. Já dançou. Perceba que há um indivíduo. Agora veja que interessante, quando você tem uma reflexão que te leva a uma visão diferenciada e superior da situação interna ou externa, não importa o tema, que situação.
quando você tem uma reflexão que leva a uma percepção mais pacífica e eficiente, isso em algum momento te leva a uma compreensão, que é um estado, e essa compreensão faz imediatamente você mudar a tua vida. Imediatamente você se reintegra. O que buscamos é a manifestação desses estados de compreensão, mas não dá para buscar diretamente. Você tem que passar pela receitinha do bolo. Observar, refletir, ter certezas, sustentar, a compreensão surge. Quando surgem esses estados, sempre há um saber em cada um deles. O que não vai existir? Esse sentimento de individualidade, essa coisa que você sabe, que você chegou, que você é o bonzão da batata frita. Não, a percepção de saber, ela é sempre pacífica. E ela jamais te separa do outro. O seu cérebro tem que aprender a identificar e se estabelecer aí. A maneira mais simples de identificar e se aproximar desse estado é você descobrir quando não está. Veja que interessante. É através do net, não é isso, não é isso. Saber, de maneira pacífica, a identificar que está equivocado é se aproximar do estado que você tanto busca. Compreenda. É mais um deixar de fazer do que fazer alguma coisa. Então, identificar os inimigos, como o orgulho, é fundamental o estado de ter a correta identificação do estado, desse estado de orgulho. Então, existe o estado de saber que observa um movimento na mente de sentir-se proprietário de. Quando você, de forma equivocada, se identifica de uma maneira, aplaudindo, inflando ou ficando frustrado, que é a mesma coisa, na verdade, quando você se identifica e se estabelece no equívoco, isso é a manifestação do orgulho. Quando você está observando essa tendência a se mover dentro de você, não é. Então, não tenha medo. Você está atravessando um caminho e você se assusta porque você olha no canto, na sombra, uma serpente enrolada, e na tua mente é uma serpente pronta para te atacar. E você se descabela, sai que nem louco, sai pulando. Mas se você olha na próxima caminhada, no mesmo caminho, que lá está novamente a serpente, no mesmo local, e você tem calma, você vai perceber que é uma corda enrolada. Então, a serpente está na sua cabeça, o perigo, o drama, o medo, que leva você a se colocar numa situação de emergência. Na verdade, a serpente nunca esteve ali. A serpente sempre está na sua cabeça. Mas cuidado, em algumas vezes uma serpente é uma serpente. Você só vai distinguir se você tiver a atenção eficiente diante do momento que você se encontra. Então, realmente, o orgulho faz parte do time da preguiça. Não tenha medo de identificar um estado equivocado. Qualquer desconforto, qualquer chilique, qualquer justificativa imediata de um equívoco, qualquer desculpinha esfarrapada se chama irresponsabilidade. Aonde somos irresponsáveis. Apenas isso. Ser irresponsável é não atender de maneira apropriada o que está acontecendo. Então, quando você se justifica, explica, é o mimimi da vovó, você está sendo irresponsável diante do ser que é. Esse é o primeiro equívoco. Suporte a intensidade do ego em você. Suporte. Decida não compartilhar com os outros. Aguenta o seu chilique. Aguenta a sua raiva, o seu mimimi da vovó. Aguenta o seu piti, a tua ignorância. Aguenta e saiba o que está acontecendo.
Esse é o princípio da cura. E é nessa intensidade que eu estou falando que você vai lidar com isso. Não pensa que você vai ficar, ai, eu sou um ser da 7ª dimensão que estou testemunhando a humanidade em mim. Isso, vai ser uma festa. Vai ser uma capacidade de autocontrole brutal. Para de colocar conforto psicológico e espiritual e assume a intensidade. Eu te garanto que isso desaparece pouco a pouco. E no começo vai ser subir num touro. Exatamente isso. Mas ele se acalma. Se você não se identificar.